Ó, revisão da vida toda. Nova decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos em trâmite que trata do tema. Muitos aposentados, muitas pessoas que recebem benefício do INSS, que têm direito de fazer a revisão, que já deram entrada ou que irão dar entrada, estão preocupados sem saber o que realmente é essa decisão. Então, neste vídeo a gente vai explicar ponto a ponto do que significa essa decisão, quais os impactos, o que pode vir pela frente, tá bom? Então, se você tem direito, se você já deu entrada, se você ainda vai dar entrada, a gente vai explicar tudo nesse vídeo, fica até o final. E se você gostar depois, você compartilhe, curte, tá bom? Para a gente continuar fazendo vídeo aqui para ajudar vocês. Ó, o Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos que tratam da revisão da vida toda, né? Bom, muita gente está preocupado com essa decisão porque não sabe o impacto que vai vir, né? Tem gente que achando que cancelou a revisão da vida toda, preocupado, aí porque o advogado às vezes já tinha falado que tinha direito, já tinha dado entrada e tudo. Bom, essa decisão é que o INSS entrou com embargos declaratórios, né? Então, essa decisão não tem o poder de revogar a decisão que foi proferida pelo STF em dezembro de 2022. Ou seja, o direito à revisão da vida toda, ele permanece. Essa decisão de embargos só foi porque o INSS falou o seguinte, olha, Supremo, você decidiu que os aposentados ou as outras pessoas que têm outros benefícios que são passíveis de revisão têm direito, só que se você não disse como que a gente vai cumprir essa decisão. O INSS alega que ele não tem condições ainda de fazer essa revisão, fazer os cálculos e tudo. Bom, enfim. E aí pede para o INSS, para o STF suspender o processo enquanto ele se adequa lá. Então, é uma decisão, ela pode trazer algumas, digamos assim, algumas modulações de como que vai ser cumprida essa decisão, mas ela não tem o poder de revogar o que já foi decidido lá em dezembro. Então, aquelas pessoas, né, o que é a revisão da vida toda? É a possibilidade da pessoa incluir os salários de anteriores a 1994 no cálculo do benefício. Então, para aquelas pessoas que se aposentaram entre 1999 e 2019, antes da reforma, e que ganhava altos salários e tudo, e que ainda também não passou 10 anos desde quando recebeu o primeiro benefício, essas pessoas têm direito de entrar com uma revisão e podem continuar dando entrada na revisão. Muito bem. Então, eu já falei o que é os embargos. Os embargos para esclarecer omissão, obscuridade ou divergência, né? E o que o INSS está falando assim, olha, o STF, essa decisão sua aí não está clara, então eu quero que você diga para mim aí como eu vou cumprir. Então o STF atendeu esse pedido do INSS, suspendeu os processos, então os processos agora ficam parados até a decisão do STF, que está marcado para ser de forma virtual. Então tem um prazo do dia 11 de agosto de 2023 até o dia 21 de agosto. São esses dias aí que os ministros podem depositar o seu voto lá no plenário virtual, né, a respeito desses embargos aí, e vai decidir lá apenas isso, como que vai ser cumprida essa decisão, né, se vai ter alguma modulação, quem já entrou, quem não entrou. Então, assim, é sempre bom já dar entrada para quem tem direito, né, é sempre bom também ter muita cautela, fazer os cálculos, ver todo o processo administrativo, a documentação, tudo certinho, para fazer esse procedimento antes de dar entrada, realmente aí para não ficar perdendo tempo ou mesmo tumultuando aí, chega no final a pessoa não tem direito, tá certo? Então, essa decisão, ela levou em conta, porque o que acontece? A maioria das pessoas que tem direito de fazer essa revisão, elas são aquelas pessoas que já são com a idade, de certa forma, avançada, né?
E, neste caso, elas têm direito aí de revisar. Então, a gente que, muitas vezes, é a pessoa que está doente, às vezes é uma pessoa já com uma idade bem avançada, então aí a pessoa, se demorar a fazer essa decisão também, pode aí prejudicar muita gente. Então, por isso também que o ministro Alexandre de Moraes já deixou marcado uma data para ser julgado esses embargos e decidir os processos começarem a andar, tá bom? Então, o que é importante? O importante é não deixar de dar entrada. Por quê? Às vezes a pessoa tem direito, acredita que essa decisão está revogando a revisão da vida toda e não dá entrada. O que acontece? Passa o tempo de os 10 anos aí, a pessoa não deu entrada, vai perder o direito. Vai caducar o direito aí, como a gente diz popularmente, tá bom? Então, é importante não deixar de dar entrada, continua aí fazendo os cálculos, os procedimentos para poder dar entrada, tá bom? Então, essa decisão do STF não tem o poder de revogar, o direito de revisar o benefício, entende? Então, pode ficar despreocupados. O que pode fazer aí é alguma modulação, que é normal de fazer nesses períodos. Aí o INSS vai apresentar algum plano, alguma coisa de como que vai ser cumprida essa decisão. Tá joia? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Se tem alguém também que você acredita que tem direito, se você tem direito, procure um advogado especialista em direito previdenciário para ele analisar o seu caso, fazer os cálculos, pedir a documentação correta e aí dar entrada aí nessa revisão, que pode ser muito vantajosa. Então, tem gente que ganhava bem lá antes de 94, quando a gente dá entrada, esse benefício às vezes salta de salário mínimo para 3 ou 4 salários mínimos, tem gente que vai até para o teto. Então, assim, é uma chance quase que única de você aí melhorar o valor do seu benefício, além de poder aí receber também os atrasados, que pode aí dar 100, 200, 300, 400 mil reais, a depender de cada caso. Por isso que é importante ser uma pessoa especializada que vai te atender para poder fazer da melhor forma e não deixar nada para trás, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.